Minha nora me disse que eu sou tóxica para os meus próprios netos. Usou essa palavra. Tóxica. Como se eu fosse veneno. Como se o amor que eu sinto por aquelas crianças fosse uma doença contagiosa que precisava ser contida. Eu tinha acabado de pedir, não exigir. Pedir para ver meus netos uma vez por mês. Uma vez. 30 dias. 4 semanas. Era tudo o que eu queria. 2 horas num sábado para abraçar Miguel e Lívia. Para ouvir sobre a escola. Para fazer bolo juntos como a gente fazia antes. E ela disse não. Disse que eu era muito negativa. Que eu era ruim para a saúde mental deles. Que as crianças precisavam de espaço para crescer sem influências prejudiciais. Influências prejudiciais. Eu. A avó que trocou fralda. Que acordou de madrugada quando eles tinham febre. Que pagou escola particular por 3 anos quando meu filho perdeu o emprego. Tóxica. Meu nome é Sônia Ferreira. Tenho 67 anos. Fui professora primária por 38 anos. Ensinei mais de 1.000 crianças a ler, a escrever, a somar. Recebi cartas de ex-alunos me agradecendo, dizendo que eu mudei a vida deles. Fui homenageada na minha aposentadoria com uma placa que dizia: Professora Sônia, uma vida dedicada às crianças. E agora minha nora diz que eu faço mal para crianças. Para as crianças que carregam meu sangue. Meu filho se chama Rodrigo. Tem 42 anos. É meu único filho, eu queria mais, mas o corpo não deixou. Criei ele sozinha depois que o pai dele morreu num acidente de carro quando Rodrigo tinha 7 anos. Não foi fácil. Professora primária ganhando o salário de professora primária. Criando filho sozinha nos anos 90. Mas eu dei conta. Trabalhei manhã e tarde. Dei aula particular à noite. Fiz doce para vender no fim do ano. Juntei centavo por centavo para pagar escola boa. Cursinho. Faculdade. Rodrigo se formou em engenharia. Conseguiu emprego bom. Casou aos 30 anos com Camila, uma mulher bonita que trabalhava em marketing. Pareciam felizes. Eu fiquei feliz por eles. Miguel nasceu 2 anos depois do casamento. Meu primeiro neto. Eu estava na sala de espera do hospital, quando ele chegou ao mundo. Fui a primeira pessoa, depois dos pais, a segurar ele no colo. 3 quilos e 200 gramas de milagre. Lívia veio 3 anos depois. Uma menina de olhos grandes e sorriso fácil. Igualzinha ao Rodrigo quando era bebê. Nos primeiros anos eu era a presença constante. Ia na casa deles 3 vezes por semana. Ajudava com as crianças enquanto Camila trabalhava. Levava para a escola, buscava. Fazia almoço. Dava banho. Contava história para dormir. Quando Rodrigo perdeu o emprego, a empresa fechou de repente. Sem aviso, fui eu que segurei as pontas. Paguei a escola das crianças por 3 anos. R$ 42.000 no total. Não era empréstimo, era presente. Eu disse: Filho, é para os meus netos. Não me deve nada. Quando Camila teve depressão pós-parto depois da Lívia, fui eu que fiquei lá. Morei com eles por 2 meses. Cuidei das crianças, da casa, da comida. Levava Camila no psicólogo, buscava os remédios na farmácia. Sentava do lado dela quando ela chorava sem saber por quê. Eu achei que a gente era família. Família de verdade. Eu estava errada. Os primeiros sinais vieram devagar. Tão devagar que eu não percebi. Começou há uns 3 anos, quando Miguel tinha 8 e Lívia tinha 5. Camila começou a fazer terapia. Que bom, eu pensei. Saúde mental é importante. Ainda mais depois do que ela passou. Mas a terapia mudou ela. Ou talvez tenha revelado quem ela sempre foi. Não sei. Ela começou a falar diferente. Usava palavras que eu não conhecia. Limites. Energia. Espaço seguro. Pessoa tóxica. Falava dessas coisas como se fossem verdades absolutas, escritas em pedra, e começou a me olhar diferente. Eu percebi numa tarde de domingo. Eu estava na casa deles, como sempre, ajudando a fazer o almoço. Miguel veio correndo, mostrar um desenho que tinha feito na escola. Um desenho de família, ele, a irmã, o pai, a mãe e eu. Todos de mãos dadas. Olha, vovó. Você está aqui. Do meu lado. Eu me abaixei para abraçar ele. Que lindo, meu amor. A vovó amou. Camila estava na porta da cozinha. Eu vi o rosto dela. Não estava sorrindo. Estava com aquela expressão que eu ainda não sabia nomear, mas que depois aprendi a reconhecer. Desaprovação. Naquela noite, quando eu fui embora, ouvi ela falando com Rodrigo. Não de propósito, a janela estava aberta. E eu estava no quintal esperando o táxi. Rodrigo, a gente precisa conversar sobre a sua mãe. O que tem minha mãe?
Ela está muito presente. As crianças estão confundindo os papéis. O Miguel desenhou ela como parte da família nuclear. Isso não é saudável. Ela é parte da família. Família estendida. Não nuclear. A terapeuta disse que crianças precisam de limites claros sobre quem são os cuidadores principais. Sua mãe está ultrapassando esses limites. Eu não ouvi a resposta do Rodrigo. O táxi chegou. Fui embora com aquela conversa martelando na cabeça, ultrapassando limites. Eu, que tinha criado aquele homem, que tinha pago a escola daquelas crianças, que tinha cuidado da própria Camila, quando ela não conseguia levantar da cama, ultrapassando limites. Depois daquela noite, as coisas começaram a mudar. Primeiro as visitas. Camila começou a sugerir que eu viesse menos. Dona Sônia, as crianças precisam de rotina. Muita visita desorganiza. 3 vezes por semana virou 2. 2 virou 1 virou. A gente avisa quando der. Depois os telefonemas. Eu ligava para falar com os netos e Camila atendia. Eles estão ocupados agora, Dona Sônia. Fazendo tarefa. Brincando. Descansando. Sempre uma desculpa. Sempre educada. Sempre sorrindo. Sempre me mantendo longe. Eu tentei falar com o Rodrigo. Liguei para ele num dia de semana. No horário do trabalho. Quando eu sabia que Camila não estaria por perto. Filho, está acontecendo alguma coisa? A Camila está estranha comigo. Estranha como, mãe? Eu mal consigo ver as crianças. Toda vez que eu ligo, ela diz que não dá. Eu sinto que estou sendo afastada. Silêncio do outro lado. Mãe, a Camila está passando por um processo de autoconhecimento. A terapeuta dela está ajudando ela a estabelecer limites saudáveis. Não é contra a senhora. É para o bem dela. Mas e eu? E os meus netos? Eu tenho direito de ver eles, Rodrigo. A senhora tem. Mas a gente precisa respeitar o tempo da Camila. Ela vai melhorar. É só uma fase. Fase. Ele chamou de fase. Essa fase dura 3 anos. Eu tentei me adaptar. Tentei ser o que Camila queria que eu fosse. Parei de ir sem avisar. Parei de ligar todo dia. Parei de mandar presente toda semana. Comecei a pedir permissão para tudo, para visitar, para ligar, para mandar mensagem. No começo, pareceu funcionar. Camila ficou mais receptiva. Me deixava ver as crianças 1 vez por semana. Às vezes 2. Eu chegava no horário combinado. Ficava o tempo combinado. Ia embora sem reclamar. Mas sempre tinha algo errado. Se eu levava bolo, era muito açúcar. As crianças estão em reeducação alimentar. Se eu levava brinquedo, era muito plástico. Estamos tentando ser mais sustentáveis. Se eu contava a história do meu tempo de criança, era: a senhora está romantizando o passado. As coisas não eram tão simples assim. Tudo o que eu fazia era errado. Tudo o que eu dizia era problemático. Eu comecei a medir cada palavra, cada gesto, cada olhar. E mesmo assim não era suficiente. Num sábado, eu fui visitar e encontrei Miguel chorando no quarto. Ele tinha tirado nota baixa numa prova e estava com medo de contar para os pais. Eu sentei do lado dele, acariciei o cabelo dele, disse: Meu amor, uma nota baixa não é o fim do mundo. Acontece. A vovó já tirou nota baixa também. O importante é aprender com o erro e tentar de novo. Ele me abraçou. Parou de chorar. Desceu para contar para os pais sobre a prova. Naquela noite, Camila me mandou uma mensagem. Dona Sônia, preciso conversar com a senhora sobre o que aconteceu hoje. Quando Miguel estava chateado, a senhora disse que nota baixa não é o fim do mundo. Isso vai contra a abordagem que estamos usando com ele. A terapeuta das crianças recomenda validar o sentimento sem minimizar a situação. Quando a senhora diz que não é o fim do mundo, está invalidando a dor dele. Por favor, nas próximas visitas, evite dar conselhos sobre educação. Deixe isso para nós, os pais. Eu li aquela mensagem 5 vezes, invalidando a dor dele. Eu tinha consolado meu neto que estava chorando. Tinha dito que errar é humano. E isso era invalidar a dor dele. Respondi: Desculpa, Camila. Não foi minha intenção. Vou prestar mais atenção. Ela mandou um emoji de coração. E eu chorei a noite inteira. O golpe final veio há 2 semanas. Fazia 1 mês que eu não via as crianças. 1 mês. Camila sempre tinha uma desculpa: compromisso, viagem, doença. As crianças precisam de tempo em família. Eu liguei para Rodrigo. Filho, eu preciso ver meus netos. Faz 1 mês. Eu estou com saudade. Posso ir aí no sábado? Rodrigo hesitou. Mãe, deixa eu falar com a Camila. 2 horas depois ele me ligou de volta. Mãe, a Camila quer conversar com a senhora. Pessoalmente.
Pode vir aqui amanhã à noite? Claro. Sobre o quê? Ela prefere falar pessoalmente. Fui. Cheguei às 7 da noite. As crianças já estavam dormindo, ou pelo menos era o que Camila disse. Sentamos na sala. Rodrigo estava lá, mas não disse nada. Ficou o tempo todo olhando para o chão. Camila começou. Dona Sônia, a senhora sabe que eu respeito muito a senhora. A senhora ajudou muito a gente ao longo dos anos. Mas eu preciso ser honesta. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo ensaiado. Eu tenho trabalhado muito em terapia nos últimos anos. Trabalhando os meus traumas, as minhas feridas. E uma coisa que eu descobri é que certas pessoas na minha vida são gatilhos, pessoas que, mesmo sem querer, trazem energia negativa, que afetam minha saúde mental. Ela me olhou nos olhos. A senhora é uma dessas pessoas, Dona Sônia. Eu não consegui responder. Minha boca abriu, mas não saiu som. A senhora é muito negativa. A senhora critica, julga, dá opinião sem ninguém pedir. A senhora tenta controlar tudo a educação das crianças, a nossa rotina, as nossas decisões. Isso me faz muito mal. E faz mal para as crianças também. Camila, eu não entendo. Quando eu critiquei, quando eu tentei controlar, a senhora não percebe porque é automático. É a forma como a senhora foi criada. Mas não é saudável. As crianças estão absorvendo essa energia negativa. O Miguel está ansioso. A Lívia está tendo pesadelos. A terapeuta deles disse que pode ser influência de figuras externas que trazem tensão para o ambiente. Figuras externas. A avó. Então o que você está dizendo, Camila? Que eu não posso mais ver meus netos. Eu estou dizendo que a gente precisa de espaço. As crianças precisam de espaço para crescer sem influências prejudiciais. Olhei para Rodrigo, meu filho, o menino que eu criei sozinha, que eu carreguei no colo, que eu ensinei a ler, que eu paguei faculdade. Rodrigo, você concorda com isso? Ele não levantou os olhos do chão. Mãe, a Camila é minha esposa. A gente precisa estar alinhado. E ela não está bem. Eu preciso apoiar ela. E eu? Eu sou sua mãe. As crianças são meus netos. Silêncio. Mãe, é só por um tempo. Até as coisas se acalmarem. A senhora pode ligar de vez em quando. Mandar mensagem. Mas visitas. Visitas vão ter que esperar. Esperar quanto tempo? Ninguém respondeu. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam. Minha visão estava embaçada de lágrimas. Eu vou embora agora. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu passei 40 anos da minha vida cuidando de crianças. Ensinei mais de 1000 alunos. Criei um filho sozinha. Cuidei dos meus netos desde que nasceram. Paguei 42 mil reais de escola quando vocês não tinham dinheiro. Morei 2 meses aqui, cuidando de todo mundo quando a Camila estava doente. Olhei para a Camila. E agora você me diz que eu sou tóxica, que eu sou ruim para a saúde mental das crianças, que eu sou uma influência prejudicial. Minha voz falhou. Mas eu continuei. Eu não sei o que a sua terapeuta disse para você. Eu não sei que feridas você está tratando. Mas eu sei de uma coisa. Eu amo aquelas crianças mais do que amo minha própria vida. E chamar isso de tóxico é a coisa mais cruel que alguém já me disse. Fui até a porta. Parei. Virei uma última vez. Rodrigo, eu te criei para ser um homem. Um homem que defende quem ele ama. Eu não sei quem é esse estranho sentado aí, olhando para o chão enquanto sua esposa destrói sua mãe. Mas não é o filho que eu criei. Saí. Fechei a porta. Caminhei até o ponto de ônibus no escuro. E chorei tanto que perdi 3 ônibus porque não consegui enxergar o número. Faz 2 semanas. Eu não vi meus netos. Não falei com eles. Mandei mensagem para Miguel no aniversário dele. Ele fez 11 anos e Camila respondeu. As crianças não estão usando o celular por enquanto. Vou passar seu recado. Não sei se passou. Eu passo os dias olhando para as fotos deles. Miguel bebê nos meus braços. Lívia dando os primeiros passos segurando minha mão. Os dois no meu colo no último Natal que passamos juntos. Há 2 anos. 2 anos. Faz 2 anos que eu não passo o Natal com meus netos. E agora talvez nunca mais passe. A mulher do meu filho me disse que eu sou veneno. E meu filho ficou em silêncio. 67 anos. Uma vida inteira dedicada a crianças. E agora, eu sou proibida de ver as únicas crianças que realmente importam. Eu não sei o que fazer. Não sei como lutar contra isso. Não sei nem se devo lutar. Só sei que alguma coisa está muito errada. E eu preciso descobrir o quê. Os primeiros dias depois daquela conversa foram os piores da minha vida. Piores do que quando perdi meu marido.
piores do que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado, pelo menos quando Antônio morreu. Eu tinha o Rodrigo. Tinha alguém para abraçar, alguém para cuidar, alguém que precisava de mim. Agora eu não tinha ninguém. Eu acordava às 5 da manhã, hábito de professora que nunca foi embora, e ficava deitado olhando para o teto até o sol nascer. Não tinha motivo para levantar. Não tinha aula para dar. Não tinha neto para buscar na escola. Não tinha nada. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. 70 metros quadrados de solidão. Eu tentei ligar para Rodrigo 3 vezes na primeira semana. As 2 primeiras, caiu na caixa postal. Na terceira, ele atendeu. Mãe, eu não posso falar agora. Filho, eu só quero saber como as crianças estão. O Miguel fez aniversário. Eu mandei mensagem. Mãe, por favor, a Camila está aqui do lado. Eu não posso. Rodrigo, eu sou sua mãe. Você não pode simplesmente. Eu te ligo depois. Desligou. Não ligou. Na segunda semana, eu comecei a procurar respostas. Não podia ficar parada. Não podia aceitar aquilo sem entender. Alguma coisa estava errada, mais errada do que Camila estava dizendo. Eu sentia. Comecei pesquisando na internet. Digitei Nora afasta a avó dos netos e encontrei milhares de resultados. Histórias iguais à minha. Avós desesperadas, proibidas de ver os netos, acusadas de serem tóxicas, controladoras, invasivas. Li durante horas. Dias. Li sobre alienação parental. Sobre síndrome da nora narcisista. Sobre filhos que escolhem a esposa contra a mãe. Li relatos de mulheres da minha idade que não viam os netos há anos. Algumas há décadas. Algumas morreram sem ver. Essa frase ficou na minha cabeça. Morreram sem ver. Eu tenho 67 anos. Quantos anos eu ainda tenho? 10? 15? 20? Se eu tiver sorte, quantos aniversários do Miguel eu vou perder? Quantas apresentações de escola da Lívia? Quantos natais, páscoas, dias das crianças? Morreram sem ver. Não. Não eu. Eu não vou morrer sem ver meus netos. Liguei para minha amiga Berenice. A gente se conhece há 40 anos. Fomos professoras juntas. Nos aposentamos juntas. Envelhecemos juntas. Berenice, eu preciso conversar. Pode vir aqui? Ela veio no mesmo dia. Trouxe bolo de milho e ouvidos abertos. Contei tudo. Desde o começo. A terapia da Camila. As palavras novas. Os afastamentos graduais. A conversa final. O silêncio do Rodrigo. Berenice ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ela disse: Sônia, você conhece minha sobrinha Juliana? A advogada? A que trabalha com família? Essa. Ela é especialista em direito dos avós. Sim, isso existe. Avós têm direitos. Você precisa conversar com ela. Advogada? Berenice, eu não quero processar meu filho. Não é sobre processar. É sobre saber seus direitos. Sobre entender o que você pode fazer. Conhecimento é poder, Sônia. Você não pode lutar uma guerra sem saber as regras. Ela tinha razão. Eu precisava saber. Encontrei Juliana 3 dias depois. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, olhos inteligentes. O escritório dela era pequeno, mas organizado, cheio de livros e diplomas na parede. Dona Sônia, minha tia me contou um pouco da situação, mas eu preciso ouvir de você, com detalhes. Contei tudo de novo, dessa vez com mais calma, mais organizado. Juliana fez anotações, fez perguntas, pediu datas, nomes, valores. Quando eu terminei, ela fechou o caderno e me olhou. Dona Sônia, a senhora tem direitos. No Brasil, avós têm direito de visita aos netos garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código Civil. Se os pais negam esse direito sem justificativa válida, a senhora pode entrar com uma ação judicial para garantir a convivência. Justificativa válida seria o quê? Abuso, negligência, risco real para as crianças. Ser negativa não é justificativa legal. Ruim para a saúde mental, sem laudo médico específico não é justificativa legal. Eu senti um fio de esperança. Então eu posso obrigar eles a me deixar ver as crianças? Pode. Mas eu preciso ser honesta. Processos de família são longos, dolorosos e caros. A senhora vai gastar no mínimo 15 a 20 mil reais em honorários, custas e perícias. O processo pode levar 2 anos ou mais. E mesmo que a senhora ganhe, a relação com seu filho e sua nora vai ficar ainda mais difícil. Mais difícil do que já está? Juliana suspirou. Eu sei que parece impossível, mas pode piorar.
Quando famílias entram em litígio, as pessoas se entrincheiram. Sua nora vai contratar advogado também. Vão surgir acusações que a senhora nem imagina. Vão arrastar as crianças para o meio. Não é bonito. Eu fiquei em silêncio, processando. E se eu não entrar com processo? O que eu faço? A senhora tenta o diálogo, tenta a mediação, tenta chegar num acordo extrajudicial. Mas para isso as duas partes precisam querer. Pelo que a senhora me contou, sua nora não parece disposta a negociar. Ela não está. Então a senhora tem uma escolha: aceitar a situação e esperar que mude naturalmente, o que pode nunca acontecer, ou lutar pelos seus direitos, sabendo que a luta vai custar caro e machucar muito. Eu olhei para Juliana, para essa mulher que via casos assim todo dia, que sabia como essas histórias terminam. Você já viu casos como o meu? Como eles acabam? Ela hesitou. Já vi de tudo, dona Sônia. Vi avós que ganharam na justiça e hoje têm relação maravilhosa com os netos. Vi avós que ganharam na justiça e mesmo assim nunca mais foram aceitas pela família. Vi avós que desistiram e anos depois os netos foram atrás delas por conta própria. E vi avós que... Ela parou. Que morreram sem ver. Eu sei. Eu li sobre isso. Juliana sentiu. Cada caso é um caso. Eu não posso prever o que vai acontecer com a senhora. Só posso dizer que a senhora tem opções e que a decisão é sua. Saí do escritório da Juliana com a cabeça pesada. Caminhei até um parque perto dali e sentei num banco, olhando para as crianças brincando no PL Playground. Crianças da idade do Miguel e da Lívia. Correndo, gritando, rindo. Algumas com avós do lado, empurrando o balanço, dando lanche, limpando o joelho ralado. Eu deveria estar ali, com meus netos, fazendo essas coisas. Mas eu estava sozinha num banco, olhando crianças de outras pessoas, chorando em silêncio. Uma mãe me olhou com desconfiança. Velha sozinha num parque olhando crianças. Devo ter parecido suspeita. Levantei e fui embora. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Antes de processar, antes de brigar, eu precisava tentar uma última coisa: descobrir a verdade. Camila dizia que eu era tóxica, que eu era negativa, que eu fazia mal para as crianças. Mas era verdade? Ou era desculpa? Eu precisava saber o que realmente estava acontecendo. Precisava entender por que Camila estava fazendo isso. E precisava saber se meu filho, meu Rodrigo, estava sendo manipulado ou se ele realmente acreditava naquilo. Comecei a investigar. Primeiro, fui atrás das redes sociais. Eu não sou muito de internet, mas sei o básico. Abri o Facebook da Camila, ela tinha me bloqueado, mas Berenice ainda tinha acesso. Pediu a senha emprestada para ver umas receitas e passei uma tarde inteira olhando o perfil da minha nora. O que eu encontrei me deixou gelada. Camila participava de vários grupos. Mães conscientes, criação com apego, limites saudáveis para famílias, filhos de mães tóxicas sobreviventes. Ela se considerava sobrevivente. De mim. Li as postagens dela nesses grupos. Datavam de 3 anos atrás, quando a tal terapia começou. Postagem de março de 2021. Meninas, estou começando a perceber que minha sogra é uma pessoa tóxica. Ela se intromete em tudo. Dá opinião sem ninguém pedir. Age como se os filhos fossem dela. Minha terapeuta disse que isso é comportamento narcisista clássico. Alguém mais passa por isso? 53 comentários. Força, querida. Você não está sozinha. Sogras narcisistas são o pior. Coloca limite nela. Postagem de junho de 2021. Gente, consegui reduzir as visitas da minha sogra de 3 vezes por semana para uma. Meu marido resistiu no começo, mas depois de eu explicar como aquilo me afetava, ele entendeu. Vitória! 47 comentários. Parabéns. Isso é autocuidado. Seu marido está evoluindo. Postagem de dezembro de 2022. Não aguento mais. Minha sogra veio para o Natal e criticou a comida, a decoração, a roupa das crianças, tudo. Passei mal depois. Meu marido disse que eu estava exagerando. Será que estou? 81 comentários. Você não está exagerando. Seu marido está sendo um mama's boy. Você precisa dar um ultimato. Ou eu ou ela. Ultimato. Ou eu ou ela. Continuei lendo. Ano após ano de postagens. Eu aparecia em todas, sempre como vilã. A sogra tóxica. A sogra controladora.
A sogra que não respeita limites. Coisas que eu nunca fiz eram descritas como se tivessem acontecido. Críticas que eu nunca fiz. Palavras que eu nunca disse. Comportamentos que eu nunca tive. E centenas de pessoas desconhecidas validando tudo. Aplaudindo. Incentivando ela a me afastar cada vez mais. Numa postagem de 6 meses atrás, Camila escreveu: Meninas, finalmente tomei a decisão. Vou cortar contato com minha sogra. Minha terapeuta apoiou. As crianças estão mostrando sinais de ansiedade e a terapeuta delas disse que pode ser influência de figuras externas negativas. Meu marido ainda está resistindo, mas eu sei que é o certo. Deseje-me força. 123 comentários. Você é guerreira. Seus filhos vão agradecer. Corte essa mulher da sua vida. Eu fechei o computador. Minhas mãos tremiam. 3 anos. 3 anos ela estava construindo essa narrativa, transformando cada gesto meu em evidência de toxicidade, recrutando um exército de desconhecidas para confirmar o que ela queria acreditar. E eu nem sabia, mas isso não era tudo. Continuei investigando. Liguei para uma ex-colega que conhecia a família da Camila. Descobri coisas que eu não sabia. A mãe da Camila morreu quando ela tinha 12 anos. O pai se casou de novo 1 ano depois com uma mulher que, segundo todos os relatos, era realmente horrível. Tratava a Camila mal. Favorecia os próprios filhos. Fez a adolescência da Camila um inferno. Camila saiu de casa aos 18 anos e nunca mais falou com o pai ou a madrasta. Cortou contato total e agora ela estava repetindo o padrão. Comigo. Eu não era a madrasta dela. Eu não tinha feito nada do que aquela mulher fez. Mas na cabeça da Camila, ou na cabeça que a terapia tinha construído, eu era a mesma coisa. A figura materna invasiva. Controladora. Tóxica. Ela estava projetando em mim os traumas que tinha com outra pessoa e estava destruindo a minha vida por causa disso. Descobri mais uma coisa. A terapeuta da Camila, a tal que tinha incentivado tudo isso, se chamava Dra. Renata Vasconcelos. Fui atrás dela na internet. Encontrei o site dela. Especialista em relações familiares tóxicas. Ajudo mulheres a se libertarem de padrões abusivos. Workshops de empoderamento feminino. Encontrei também avaliações. A maioria positiva, mas algumas. Essa terapeuta destruiu minha família. Convenceu minha esposa de que eu era abusivo quando eu só queria conversar. Agora estamos divorciados e meus filhos não falam comigo. Cuidado com essa profissional. Ela incentiva corte de contato com familiares sem investigar se é realmente necessário. Minha filha cortou contato comigo por causa dela, e até hoje não sei o que eu fiz de errado. Terapia deveria curar, não destruir famílias. Essa mulher fez minha irmã cortar contato com todos nós. Agora ela está sozinha e infeliz. Mas continua achando que nós somos o problema. Eu li essas avaliações com o coração apertado. Não era só eu. Outras famílias tinham sido destruídas pela mesma terapeuta. Outras avós, outros pais, outros irmãos tinham sido cortados por causa dos conselhos dessa mulher. A Camila não era má. Ela estava doente. Estava sendo manipulada por uma profissional que lucrava com destruição de famílias. E meu filho estava no meio, sem saber o que fazer. Liguei para Berenice. Berenice, eu descobri coisas. Muitas coisas. Você pode vir aqui? Ela veio. Mostrei tudo. As postagens. As avaliações da terapeuta. A história da madrasta. Berenice ficou em silêncio por muito tempo depois de ver tudo. Sônia, o que você vai fazer com isso? Eu não sei. Eu queria mostrar para o Rodrigo. Abrir os olhos dele. Você acha que ele vai acreditar? Ele é meu filho. Ele me conhece. Ele sabe que eu não sou o monstro que a Camila está descrevendo. Ele sabia. Mas 3 anos de lavagem cerebral fazem estrago, Sônia. A Camila é a mulher que ele ama. A mãe dos filhos dele. Ele mora com ela, dorme com ela, vive com ela. Você é uma visita ocasional. De quem você acha que ele vai ficar do lado? Eu não queria admitir, mas ela tinha razão. Então eu não faço nada? Eu deixo essa mulher destruir minha relação com meus netos? Não. Você faz alguma coisa, mas você faz com inteligência. Não adianta chegar lá jogando acusações. A Camila vai se fazer de vítima. O Rodrigo vai defender ela. E você vai sair como a louca da história. Então o quê? Berenice pensou por um momento. Você marca uma conversa com o Rodrigo. Só ele. Sem a Camila. E você não acusa ninguém. Você pergunta. Você faz ele pensar. Você planta sementes. Como assim? Você pergunta. Filho,
Você realmente acha que eu sou tóxica? Você lembra de alguma vez que eu te fiz mal? Que eu fiz mal para as crianças? Você faz ele confrontar a narrativa da Camila com a realidade que ele viveu. Porque a realidade é que você foi uma mãe maravilhosa. E ele sabe disso. Ele só esqueceu. Marquei a conversa para o sábado seguinte. Mandei mensagem para Rodrigo. Filho, eu preciso conversar com você. Só você, sem a Camila. É importante. Pode ser no café da esquina da sua casa às 10 da manhã? Ele demorou para responder. 6 horas. Eu fiquei olhando para o celular esperando. Finalmente. Tá bom, mãe. Sábado às 10. Cheguei ao café às 9h30. Pedi um chá-café me dá ansiedade. E eu já estava ansiosa demais. Rodrigo chegou às 10h05. Parecia cansado, mais magro do que eu lembrava. Olheiras fundas. Oi, mãe. Oi, filho. Obrigada por vir. Ele sentou na minha frente. Pediu um café. Ficou mexendo no açucareiro, evitando meu olhar. Sobre o que a senhora quer conversar? Eu respirei fundo. Lembrei das palavras de Berenice. Perguntar. Não acusar. Rodrigo, eu quero te fazer algumas perguntas. E eu quero que você responda com honestidade. Não o que a Camila quer que você diga. O que você realmente pensa. Ele levantou os olhos. Tá bom. Você acha que eu sou tóxica? Silêncio. Rodrigo, você lembra da sua infância? Lembra de como foi crescer comigo? Lembro. Eu te bati alguma vez? Não. Eu te humilhei? Te xinguei? Te fiz sentir menos? Não. Eu te apoiei nos seus sonhos. Paguei sua escola, seu cursinho, sua faculdade. Pagou. Eu cuidei de você quando estava doente? Fiquei acordada noites inteiras quando você tinha febre? Ficou. Eu estava lá em todos os momentos importantes da sua vida? Formatura, casamento, nascimento dos seus filhos? Estava. Eu me inclinei para a frente. Então me explica, Rodrigo. Me explica em que momento eu me tornei tóxica. Me explica o que eu fiz de tão terrível que justifica me proibir de ver meus netos. Ele não respondeu. Ficou olhando para o café que ele nem tinha tocado. A Camila diz que eu sou negativa, que eu critico, que eu controlo. Você lembra de alguma vez que eu fiz isso? Mãe. Não, Rodrigo. Responde. Uma vez. Me dá um exemplo concreto de algo tóxico que eu fiz. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. A senhora. A senhora deu uma boneca para Lívia sem perguntar pra gente. A Camila tinha dito que a gente estava tentando reduzir brinquedos. Uma boneca. Eu dei uma boneca para minha neta de aniversário e isso é tóxico? Não é só a boneca. É o padrão. A senhora não respeita as decisões da Camila. Que decisões, Rodrigo? Que a Lívia não pode ter boneca? Que o Miguel não pode comer bolo? Que as crianças não podem ouvir histórias da avó? Ele passou a mão pelo rosto. Parecia exausto. Mãe, eu não sei. Eu não sei mais o que é certo. A Camila fala uma coisa, a senhora fala outra, a terapeuta fala outra. Eu não sei em quem acreditar. Então acredita em você mesmo. Acredita no que você viveu. Você estava lá, Rodrigo. Você viu como eu tratei você, como eu tratei as crianças. Você acha mesmo que eu sou uma pessoa má? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não, mãe. A senhora não é má. A senhora é a melhor mãe que eu poderia ter tido. Então por que você está deixando a Camila me destruir? Porque eu amo ela, mãe. E ela está sofrendo. Ela diz que a senhora é a causa do sofrimento dela. O que eu faço? Escolho entre minha mãe e minha esposa. Não é escolha, Rodrigo. Não deveria ser. Família não é competição. Mas a Camila transformou em competição. E você está deixando ela ganhar. Ele estava chorando abertamente agora. O garçom olhou para nós com preocupação. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu estou perdido. A Camila diz que se eu não apoiar ela, é porque eu não a amo. Que eu sou igual a todos os homens que abandonam as esposas. Que eu estou escolhendo a senhora em vez dela. E você acredita nisso? Eu não sei. Eu não sei mais de nada. Eu estendi a mão e segurei a mão dele. Meu filho, meu menino de 42 anos, perdido, confuso, chorando num café às 10 da manhã de sábado. Rodrigo, escuta. Eu não estou te pedindo para escolher. Eu estou te pedindo para pensar, para questionar. A Camila está em terapia há 3 anos. E está pior do que antes. Ela cortou contato comigo. Está te fazendo cortar contato comigo. Está isolando as crianças. Isso é saúde mental? Isso é cura? Ele não respondeu. Eu pesquisei sobre a terapeuta dela.
A tal Dra. Renata. Você sabia que ela tem várias reclamações de famílias destruídas? Que ela incentiva corte de contato como primeira opção, não última? A Camila confia nela. A Camila confiaria em qualquer um que dissesse o que ela quer ouvir. Rodrigo. A Camila tem trauma. Trauma real. Da madrasta que maltratou ela. Mas eu não sou a madrasta dela. Eu nunca fiz nada do que aquela mulher fez. A Camila está confundindo as coisas. E essa terapeuta está incentivando a confusão em vez de resolver. Rodrigo ficou em silêncio por muito tempo. O que a senhora quer que eu faça, mãe? Eu quero que você pense. Que você converse com a Camila não brigando, conversando. Que você sugira uma segunda opinião. Outro terapeuta. Terapia de casal. Alguma coisa que não seja só a voz da Dra. Renata na cabeça dela. E se ela não quiser? Aí você vai ter que decidir que tipo de homem você quer ser. O homem que deixa a esposa destruir a família dele, em nome de uma cura, que só piora as coisas. Ou o homem que luta pelo que é certo, mesmo quando é difícil. Eu apertei a mão dele. Eu não estou te pedindo para abandonar a Camila. Eu estou te pedindo para salvá-la. E para salvar nossos netos. Porque se isso continuar, Rodrigo, as crianças vão crescer sem avó. Vão crescer achando que família é algo que se descarta quando incomoda. Vão crescer com a mesma visão distorcida que a Camila tem. É isso que você quer para eles? Rodrigo enxugou os olhos. Respirou fundo. Eu vou pensar, mãe. Eu prometo que vou pensar. É tudo o que eu peço, filho. Pensa. E lembra quem você é. Quem nós somos. Ele assentiu. Levantou. Me deu um abraço, o primeiro abraço de verdade em meses. Eu te amo, mãe. Mesmo com tudo isso, eu te amo. Eu também te amo, filho. Sempre. Não importa o que aconteça. Ele foi embora. Eu fiquei no café por mais 1 hora, olhando pela janela, pensando no que tinha dito, no que ele tinha dito, no que ia acontecer agora. Eu tinha plantado a semente. Agora era esperar para ver se ia brotar. As semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Eu acordava todo dia olhando para o celular, esperando uma mensagem do Rodrigo. Uma ligação. Qualquer sinal de que a conversa no café tinha feito diferença. Nada. O silêncio era ensurdecedor. Pior do que antes. Porque agora eu tinha esperança. E esperança sem resposta é uma tortura lenta. Berenice me ligava todo dia. Alguma novidade? Nenhuma. Paciência, Sônia. Essas coisas levam tempo. Tempo. Eu tinha 67 anos. Quanto tempo eu ainda tinha? 2 semanas depois da conversa no café, meu celular tocou. Número do Rodrigo. Meu coração disparou. Atendi com a voz tremendo. Rodrigo? Mãe? A voz dele estava estranha. Rouca. Como se tivesse chorado muito. A senhora pode vir aqui em casa? Agora? Aconteceu alguma coisa? As crianças estão bem? As crianças estão na escola. A Camila. A Camila foi embora. Foi embora como? Ela fez as malas ontem à noite. E foi para a casa de uma amiga. Disse que precisa de espaço. Que eu a traí ao conversar com a senhora pelas minhas costas. Meu estômago gelou. Rodrigo, eu sinto muito. Eu não queria. Não é culpa sua, mãe. É culpa minha. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Deveria ter questionado antes. Deveria ter protegido a senhora. Protegido as crianças. Ele estava chorando. Mãe, a senhora pode vir? Eu preciso da senhora. Estou indo, filho. Estou indo agora. Cheguei à casa deles em 40 minutos. Rodrigo abriu a porta com os olhos inchados. A barba por fazer. A roupa amassada. Ele me abraçou na porta. Um abraço de criança perdida, não de homem de 42 anos. Ficamos assim por muito tempo no corredor. Ele chorando no meu ombro como não chorava desde que era pequeno. Quando ele se acalmou, entramos. A casa estava uma bagunça, roupas espalhadas, louça na pia, brinquedos pelo chão. Camila sempre tinha sido obcecada com ordem. A desordem mostrava há quanto tempo as coisas não estavam bem. Sentamos no sofá. Rodrigo me contou tudo. Depois da nossa conversa no café, ele tinha ido para casa e pensado. Pensado muito. Lembrou da infância dele. Lembrou de como eu sempre estive lá. Lembrou de todas as vezes que Camila tinha reclamado de mim e ele não conseguia pensar em exemplos concretos do que eu tinha feito de errado. E começou a questionar. Mãe, eu fiz uma coisa que talvez não devesse ter feito. Eu li as conversas da Camila. Os grupos de Facebook. As mensagens com a terapeuta. Eu não disse nada. Só esperei. Eu vi o que ela escrevia sobre a senhora. As mentiras. As exageros.
Coisas que nunca aconteceram descritas como se fossem verdade. E centenas de pessoas aplaudindo, incentivando ela a me afastar da senhora. Ele passou a mão pelo rosto. Eu confrontei ela. Mostrei as postagens. Perguntei por que ela estava mentindo. E ela? Ela surtou. Disse que eu estava invadindo a privacidade dela. Que eu era igual a todos os homens abusivos. Que eu estava escolhendo a senhora em vez dela. E o que você disse? Eu disse que não era escolha. Que eu amava ela, mas também amava a senhora. Que família não era competição. Que eu queria que a gente fizesse terapia juntos com outro profissional para resolver isso. E ela disse que eu estava tentando controlá-la. Que eu queria tirar a única pessoa que a entendia a Adra. Renata disse que se eu não apoiasse 100% as decisões dela, era porque eu não a amava de verdade. Rodrigo olhou para mim com olhos devastados. Mãe, eu tentei. Tentei explicar, tentei conversar, tentei fazer ela ver. Mas ela não escuta. Ela só repete as mesmas frases que a terapeuta ensinou. Limites saudáveis. Pessoas tóxicas. Autocuidado. Como se fossem mantras. Como se pensar por conta própria fosse proibido. E aí ela foi embora. Disse que precisa de espaço para decidir se quer continuar casada comigo. Que eu a decepcionei profundamente ao ficar do lado da senhora. Ele começou a chorar de novo. Mãe, eu perdi minha esposa. Eu tentei fazer a coisa certa e perdi minha esposa. Eu segurei as mãos dele. Filho, escuta. Você não perdeu sua esposa. A Camila está doente. Está confusa. Está sendo manipulada por uma profissional que deveria ajudá-la. Não piorar as coisas. Ela foi embora porque você questionou. Mas questionar era necessário. E se ela não voltar? Se ela não voltar, você vai sobreviver. Vai criar seus filhos. Vai seguir em frente. Mas eu acredito que ela vai voltar. Porque no fundo, a Camila te ama. Ela só está perdida. Como a senhora pode ter tanta certeza? Porque eu vi ela olhar para você no dia do casamento de vocês. Vi ela segurar sua mão quando Miguel nasceu. Vi ela chorar de alegria quando a Lívia deu os primeiros passos. Esse amor não desaparece. Está só enterrado embaixo de muita dor e muita confusão. Rodrigo enxugou os olhos. O que eu faço agora, mãe? Agora você cuida das crianças. Mantém a rotina deles. Mostra que o pai está aqui. Firme. Presente. E espera. Dá tempo para Camila pensar. Mas não cede. Não volta atrás no que você disse. Porque o que você disse era verdade. Fiquei na casa deles o resto do dia. Arrumei a cozinha. Lavei a louça. Organizei os brinquedos. Fiz almoço-arroz, feijão, frango assado, salada, comida de verdade, não delivery. Quando Miguel e Lívia chegaram da escola, eu estava na cozinha. Eles pararam na porta. Me olharam como se vissem um fantasma. Vovó? Miguel perguntou, a voz tremendo. Ah, meu amor. Lívia correu e me abraçou. Apertou tão forte que minhas costelas doeram. Mas eu não soltei. Não ia soltar por nada. Vovó, a mamãe disse que a senhora não podia mais vir. Disse que a senhora fazia mal pra gente. Eu sei, meu amor. Mas às vezes os adultos ficam confusos. Às vezes eles dizem coisas que não são verdade. Então a senhora não é má? Eu sou má, Lívia? Você lembra de alguma vez que eu fui má com você? Ela pensou. Balançou a cabeça. Não. A senhora só me dá abraço, e bolo, e beijo. Então é isso que eu sou. A avó que dá abraço, e bolo e beijo. Nada mais. Miguel veio mais devagar. Ele era mais velho. Entendia mais. Estava confuso. Vovó, por que a mamãe não gosta da senhora? Eu me ajoelhei para ficar na altura dele. Miguel, isso é complicado. Sua mãe está passando por um momento difícil. Ela tem dores antigas, de quando ela era criança, que às vezes confundem ela. Às vezes ela vê coisas que não estão lá. Mas isso não significa que ela é má. Significa que ela precisa de ajuda. A senhora está brava com ela? Não, meu amor. Eu estou triste, mas não brava. Eu quero que sua mãe fique bem. Quero que vocês todos fiquem bem. Ele me abraçou. Não tão forte quanto a Lívia, mas o suficiente. Eu senti saudade, vovó. Eu também, meu coração. Muita saudade. Camila ficou na casa da amiga por 3 semanas. 3 semanas em que eu praticamente me mudei para a casa do Rodrigo. Levava as crianças para a escola, buscava, fazia comida, ajudava com tarefa, colocava para dormir. Rodrigo continuava trabalhando. Ele não podia parar. As contas não esperavam. Mas toda noite chegava e jantava conosco. Víamos filme juntos. Jogávamos jogos de tabuleiro. Conversávamos. As crianças foram se abrindo aos poucos.
contando coisas que eu não sabia. Miguel me contou que a mãe tinha proibido ele de falar de mim. Ela disse que era gatilho para ela, que se eu falasse da senhora, ela ficava doente. Lívia me contou que tinha guardado todos os presentes que eu tinha dado escondido num canto do guarda-roupa. A mamãe queria jogar fora, mas eu não deixei. Eu disse que tinha perdido. Cada revelação era uma facada no coração. Minhas crianças tinham sido forçadas a esconder o amor que sentiam por mim. Tinham sido ensinadas a ter vergonha da própria avó, mas eu não deixei a raiva me consumir. Raiva não ia ajudar ninguém. No fim da terceira semana, Camila ligou para Rodrigo. Eu quero conversar. Pessoalmente. Sem sua mãe. Rodrigo me contou. Eu disse: vai. Conversa. Escuta o que ela tem a dizer. Mas não cede nos pontos importantes. Que pontos? Que eu faço parte da vida das crianças. Que ela precisa de ajuda profissional de verdade. Não dessa terapeuta que está destruindo tudo. E que vocês precisam de terapia de casal para reconstruir a confiança. Ele foi. Voltou 4 horas depois. Parecia exausto, mas havia algo diferente no olhar dele. Esperança, talvez. Mãe, a gente conversou. Muito. Ela chorou. Eu chorei. Foi difícil. E? Ela admitiu que exagerou. Que deixou os grupos de internet influenciarem demais. Que Renata incentivava ela a ver problemas onde não existiam. Ela vai largar a terapeuta? Ela já largou. Na semana passada. Disse que começou a perceber que algo estava errado quando Renata sugeriu que ela se divorciasse de mim. Por eu ter questionado o processo dela, isso foi longe demais, até para Camila. Eu senti um alívio imenso. E sobre mim? Rodrigo hesitou. Ela ainda não está pronta para te ver, mãe. Ela disse que precisa de tempo para processar, que sente vergonha do que fez, que não sabe como olhar na senhora depois de tudo que disse. Eu entendo. Mas ela disse que não vai mais me impedir de deixar a senhora ver as crianças. Disse que foi errado usar eles como arma, que eles precisam da avó. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ela disse isso? Disse. E pediu desculpas. Não para a senhora diretamente, ela ainda não consegue, mas para mim. Pediu desculpas por ter me colocado no meio, por ter me feito escolher, por ter quase destruído nossa família. E vocês? Vão continuar juntos? Vamos tentar. Ela vai procurar outro terapeuta. A gente vai fazer terapia de casal. Vai ser difícil. Vai levar tempo. Mas a gente vai tentar. Eu abracei meu filho. Eu estou orgulhosa de você, Rodrigo. Você fez a coisa certa. Mesmo sendo difícil. Mesmo sendo doloroso. Você fez a coisa certa. Eu deveria ter feito antes, mãe. Deveria ter protegido a senhora. O importante é que fez agora. O resto a gente reconstrói. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Camila voltou para casa uma semana depois da conversa. Eu não estava lá quando ela chegou. Achei melhor dar espaço. Mas Rodrigo me contou que ela abraçou as crianças por muito tempo, que pediu desculpas para eles também, que prometeu que as coisas iam ser diferentes. E foram. Aos poucos, eu voltei a visitar as crianças. No começo, só quando Camila não estava ela saía para fazer compras, para terapia nova, para encontrar amigas. Rodrigo me chamava e eu ia. Depois de 2 meses, Camila começou a ficar. Não falava comigo diretamente, ficava em outro cômodo, ocupada com outras coisas. Mas não me impedia. Não reclamava. Era um progresso. No 3º mês, ela me ofereceu café. Eu estava na cozinha com as crianças, fazendo bolo de chocolate, nosso ritual recuperado. Camila entrou. Foi até a cafeteira. E perguntou sem me olhar: a senhora quer café, dona Sônia? Minha voz travou por um segundo. Quero sim. Obrigada. Ela serviu. Colocou na mesa. Saiu. Era só um café. Mas era tudo. 6 meses depois da crise, Camila me procurou para uma conversa. Rodrigo estava no trabalho. As crianças estavam na escola. Ela me chamou para a sala e sentou na minha frente. Parecia diferente, mais calma, menos tensa. Os olhos não tinham mais aquela intensidade assustada de antes. Dona Sônia, eu preciso dizer algumas coisas. Pode dizer. Ela respirou fundo. Eu sei que pedir desculpas não apaga o que eu fiz. Não apaga os meses que a senhora ficou sem ver as crianças. Não apaga as coisas horríveis que eu disse. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo, profundamente. Eu não disse nada. Só esperei. Eu estava doente, dona Sônia. Eu sei que isso não é desculpa, mas é a verdade. Eu tinha tanta dor dentro de mim da minha infância, da minha madrasta. De coisas que eu nunca tinha processado direito. E quando eu comecei a terapia,
Em vez de curar essa dor, Adra, Renata me ensinou a projetar ela nos outros. Em vez de enfrentar meus traumas, eu criei novos inimigos. E eu era o inimigo mais fácil. A senhora era. Porque a senhora era tudo que minha madrasta não foi. Presente, carinhosa, dedicada. E por alguma razão doente, isso me incomodava. Era como se a senhora me lembrasse do que eu não tive. E em vez de admirar, eu ressenti. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu quase destruí minha família por causa disso. Quase perdi meu marido. Quase tirei dos meus filhos a avó mais maravilhosa que eles poderiam ter. E por quê? Por causa de fantasmas na minha cabeça. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. A senhora pode me perdoar? Eu olhei para essa mulher. Essa mulher que tinha me chamado de tóxica. Que tinha me proibido de ver meus netos. Que tinha quase destruído minha relação com meu filho. E vi uma pessoa quebrada. Uma pessoa que tinha sido criança ferida. Adolescente abandonada. Adulta perdida. Uma pessoa que tinha procurado ajuda e encontrado alguém que piorou tudo. Uma pessoa que, apesar de tudo, estava ali, pedindo perdão, tentando ser melhor. Camila, eu vou ser honesta. O que você fez me machucou muito. Foram meses de dor, de solidão, de medo de nunca mais ver meus netos. Isso não desaparece com um pedido de desculpas. Ela baixou os olhos. Mas eu também entendo que você estava doente, que você foi manipulada, que você carrega dores que eu nem consigo imaginar. E eu não sou de guardar rancor. A vida é curta demais para isso. Eu estendi a mão e segurei a mão dela. Eu te perdoo, Camila. Não porque você mereça perdão, não é sobre merecer. É sobre libertar. Eu te perdoo porque eu quero seguir em frente. Quero ter uma relação de verdade com você. Quero que meus netos cresçam vendo a avó e a mãe juntas, não em guerra. Ela estava chorando abertamente agora. Obrigada, dona Sônia. Obrigada. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Perdão não é esquecimento. Eu não vou esquecer o que aconteceu. E se você voltar a me afastar das crianças, a me chamar de tóxica, a me tratar como inimiga, eu não vou aceitar de novo. Eu vou lutar, vou para a justiça se precisar, porque eu aprendi nesses meses que eu tenho direitos e que eu mereço ser tratada com respeito. Eu entendo. E eu prometo que não vai acontecer de novo. Não prometa. Mostre. Com ações. Todo dia. É assim que a gente reconstrói confiança. Ele assentiu. Eu vou mostrar, dona Sônia. Eu prometo que vou mostrar. Um ano depois da crise, eu completei 68 anos. A festa foi na casa do Rodrigo e da Camila. Eles organizaram juntos. Camila fez o bolo, um bolo de chocolate que ela aprendeu a fazer comigo, nas tardes de sábado que viraram nosso ritual. Sim, nosso ritual. Camila e eu. Quem diria? A casa estava cheia. Berenice veio. Juliana, a advogada, virou amiga. Alguns ex-colegas da escola vieram. Vizinhos, amigos e no centro de tudo, meus netos. Miguel, agora com 12 anos, fez um discurso. Ele é tímido. Não gosta de falar em público, mas insistiu. Vovó, eu quero agradecer por nunca ter desistido de mim e da Lívia. Mesmo quando a gente não podia te ver, eu sabia que você estava pensando na gente. E agora que você está de volta, eu quero que você saiba que eu te amo muito. Você é a melhor avó do mundo. Eu chorei. Claro que chorei. Chorei na frente de todo mundo, sem vergonha. Lívia veio me abraçar. Vovó, não chora. É festa. É choro de alegria, meu amor. O melhor tipo de choro. Rodrigo veio depois. Me abraçou forte. Feliz aniversário, mãe. Obrigado por tudo. Por não desistir. Por me fazer abrir os olhos. Por perdoar a Camila. Por ser quem a senhora é. Obrigada por ter voltado, filho. Por ter escolhido a família. Eu não escolhi a senhora em vez da Camila, mãe. Eu escolhi a verdade. E a verdade é que a senhora sempre foi uma mãe maravilhosa. Eu só tinha esquecido. Camila veio por último.